O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, como já foi dito no comentário inicial, realmente São Paulo, enquanto evangelizador, ele ergue orações por aqueles que Deus tinha colocado no seu caminho e sob seus cuidados, dizendo: eu dobro os joelhos diante do Pai. E uma expressão muito bonita, eu sempre digo que família não é invenção humana, família é projeto de Deus. Eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe o seu nome no céu e sobre a terra. De fato, existe a família de sangue, mas existem outras famílias, como é o caso, por exemplo, de uma comunidade religiosa, como é o caso, por exemplo, de amigos profundamente leais e que acabam se constituindo como uma verdadeira família. E existe a família dos anjos e santos que já estão na glória. O fato é que qualquer família, ela recebe do próprio Deus o seu sentido e a sua própria essência. E aí Paulo vai falar de um outro tema muito caro à teologia da graça, que é o tema da inabitação. Deus habita em nós, nós somos morada de Deus. Como eu gosto de dizer, o eterno cabe em nós, o infinito cabe em nós, sem que nós nos desintegremos. Que Ele, o Pai, vos conceda serdes robustecidos, fortalecidos por seu Espírito. Que Ele faça habitar em vós, pela fé, Cristo em vossos corações. Que o Espírito Santo faça habitar em vós, pela fé, Cristo em nossos corações. E aí, eu me lembro daquela expressão tão bonita de Jesus se despedindo dos seus discípulos, antes, por ocasião da última ceia, na narrativa de São João, quando Jesus vai dizer: se alguém me ama, meu Pai o honrará, e nós viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Aí sim, inabitação de Deus, transformados, como disse São Paulo, robustecidos pelo Espírito quanto ao homem, à mulher interior, nós teremos a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejamos cumulados até receber toda a plenitude de Deus. E Paulo termina esse trecho da carta aos Efésios num ato de louvor ao nosso bom Deus, dizendo: aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais do que nós pedimos e concebemos, a Ele a glória na Igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações. É por isso que o salmo que nós rezamos,
é também uma resposta a esse louvor de Paulo, um dos salmos que eu gosto muito de cantar na nossa oração das laudes. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo, dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o, pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Os desígnios do Senhor são para sempre e os pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor. O Evangelho, por sua vez, ele traz uma das passagens mais duras, mas é uma advertência. Eu sempre digo para os nossos seminaristas, para os nossos padres, mas digo também para todos aqueles que querem se colocar a serviço de Deus. Jesus nunca enganou ninguém. Papa Bento XVI dizia, ainda em Aparecida, né, que aquele que se entrega a Cristo, que dá tudo a Cristo, não perde nada. É o contrário, ele recebe tudo. Mas Jesus nunca enganou os seus. Como, por exemplo, no mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Né? E na passagem de hoje, eu vim trazer fogo à terra. Aqui, naturalmente, este fogo que Jesus veio trazer não é o fogo destruidor que arrasou Sodoma e Gomorra, mas é o fogo do Espírito. Fogo que aquece, sim, que transforma, sem dúvida, mas o fogo queima. Eu tinha um padre muito amigo, uma pessoa de grande espiritualidade, que dizia: se você está querendo viver uma vida tranquila, amena, é bom não chegar muito perto de Deus, porque vai queimar. Se você quer uma vida tranquila, tenta fazer aí uma política de boas vizinhanças. Naturalmente ele fazia isso, ele falava isso de modo irônico, porque com Deus não se faz política de boa vizinhança. Com Deus não existe essa história de politicamente correto, seja o teu sim, sim, o teu não, não. O que passa disso vem do maligno, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não serve. Mas a ironia dele serve para nos mostrar, sim, aquele que se aproxima de Jesus vai se queimar. Porque a purificação, ela dói. Vocês sabem muito bem que Jesus, numa outra passagem, em São João dessa vez, ele vai dizer que a árvore que dá bons frutos, a árvore que não dá frutos ou que dá maus frutos, então o zelador lá, ele corta, né, para plantar outra que possa produzir frutos. Agora, a árvore que dá frutos, ele vai podá-la para que ela dê mais frutos ainda. E, sem dúvida alguma, que as podas de Deus, elas não são tão suaves assim. Elas exigem de nós esse desapego, esse despojamento. Devo receber um batismo. E como estou ansioso para que isso se cumpra. Naturalmente, Jesus não estava falando do batismo de João, isso já tinha ficado no passado, mas ele estava falando do batismo de sangue que ele receberia na Sexta-feira Santa. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que ele se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer a espada. Aliás, Paulo usa essa expressão de uma maneira muito perspicaz, que é preciso que nós estejamos com as mãos na espada, a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Paulo fala da caminhada cristã como um verdadeiro combate, porque não é contra as forças desse mundo que nós temos que lutar, mas contra os poderes do mal, os espíritos malignos que estão aí procurando perder as almas, e por isso é preciso revestir a couraça da fé, a espada da palavra, né? E ele vai então mostrando as armas com as quais o cristão deve se revestir
para enfrentar a sua luta no dia a dia. Aqui no Brasil, graças a Deus, a perseguição ainda não chegou a níveis que exijam o martírio. Embora nós tenhamos já os santos mártires do Nordeste, mas eles foram martirizados em tempos de colonização. Mas temos sim, aqui no Brasil, pessoas que foram duramente perseguidas por causa da sua fé. Houve tempos em que se cultivava na América Latina uma verdadeira espiritualidade do martírio. E existe aquele martírio diário, né? Então, pois daqui em diante, disse Jesus, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão contra 2 e 2 contra 3, o pai ficará contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe. Como isso é real hoje? Como isso é atual? Porque o nosso povo está dividido. E o pior é que o nosso povo está dividido por causa da política. Sempre disse, nenhum político merece isso. Nenhum. Mas, infelizmente, rezo muito para que, passadas essas eleições, eu não vejo a hora que elas passem, nós possamos nos dar as mãos para reconstruir essa unidade perdida. Porque, realmente, em algum momento, nós a perdemos. E a própria igreja, ela está dividida nas nossas comunidades e, de novo, dentro das próprias casas. As opções religiosas se mudam com outras opções e que não tem nada a ver com a pureza do Evangelho. O fato é que hoje se colocam ideologias acima da fé, de modo que as pessoas se sentem mais seguras fazendo parte de grupos fechados do que saindo a campo na pureza e na integridade do Evangelho. Queremos então pedir ao Senhor que Ele venha realmente com seu Espírito nos robustecer no nosso espírito, no nosso homem interior, na mulher interior, de tal maneira que nós possamos, com os corações enraizados e fundados no amor, ter a capacidade de compreender a extensão do amor de Cristo e assim que possamos receber toda a plenitude de Deus e que o Senhor, que realmente pode realizar muito além do que nós sequer ousamos pedir, que Ele, cujo poder atua em nós, Ele complete dia após dia em nós a obra que Ele mesmo começou.